Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Opa! E não é que sou eu mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença de todos, o nosso auditório, como não poderia deixar de ser, educadamente faz um silêncio repentino, não é? Para marcar o início de mais um Show Mais. E esta edição é importante porque é a edição número 2021. Impressionante, edição 2021, uma década no ar. É, gente, não é brincadeira não, mais de 6.000 convidados durante todo este período. E no programa de hoje, como não poderia deixar de ser para um tema tão importante, apaixonados por livros, vocês vão ver a importância disso. Eu sempre digo, um livro, uma frase de efeito, um filme, muitas das vezes até uma conversa com um amigo, ele solta uma palavra, uma colocação, e essas coisas podem e devem mudar as nossas vidas. As pessoas sensíveis percebem. É verdade, às vezes uma historieta que você lê, você fala, nossa, meu Deus, mas que coisa, acho que eu vou fazer a partir disso que eu estou lendo aqui, eu vou mudar a minha vida. E a pessoa muda mesmo, é verdade. Nós temos em nosso painel a poetisa Danúbia Ivanov, escritor também, palmas para a nossa querida Danúbia. Também estamos recebendo o escritor Marco Aurélio Dias. Está aqui lançando esse livro aqui, ó, que está na minha mão aqui, O Quarto de Lucas. Depois nós vamos saber, não pode ser o quarto do Lucas lá, o que era do São Paulo, não é? Lá na França, lá em Paris, nada a ver, nada. Dá para mostrar já a capa do livro dele? E nós vamos conversar com os nossos amigos. Depois tem mais uma convidada pendente, que é a Vânia Thelma Lacerda de Souza. Ela foi contatada pela nossa produção, que é a proprietária da livraria Nobel, do Shopping ABC. Parece que ela está num pequeno trânsito aí, mas ela desloca-se nesse momento para os estúdios principais da Rede TV Mais de São Paulo, aqui nos altos do Jardim Bela Vista. Sem mais delongas, Darcio, hoje você está muito churumelento. Vamos rapidamente para o tema. Danúbia Ivanov, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Prazer muito grande em recebê-la, Danúbia. Igualmente. Obrigada. Dona Bia, a gente costuma sempre contar a vida da pessoa, né? Para mostrar para os jovens os mais variados aspectos, das mais variadas profissões, das mais variadas opções que nós temos em nossas vidas, e não são poucas, depende mais da gente. Como você começou a gostar de escrever? Olha, eu comecei a gostar de escrever quando eu tinha uns 15 anos, né? Quando eu já estava na adolescência... E por cartas, né, com uma amiga bastante distante do Paraná, ela me mandava, nas brigas com os irmãos, né, com o irmão, a gente sempre depois triste. Fazendo resumo para contar para a amiga. Né? E assim que foi, né, e aí eu comecei a escrever poesias livres, bem ruins também, né. E lendo, né, eu comecei a gostar de escrever, pegando gosto pela leitura. Então foi mais ou menos assim, foi bastante tranquilo a adolescência, por cartas de amor, cartas de amigas. Pode continuar, pode continuar. E depois fui amadurecendo essa ideia, né? Fui estudando mais, lendo mais livros, mais literaturas. E depois fui fazer faculdade, né? Me formei em sociologia, lá também fui tendo uma consciência mais crítica, pegando mais e mais gosto pela escrita, pela reflexão, né? E acho que a escrita é essa reflexão que passa, né, na nossa cabeça e sai nessa forma, seja de poema, seja de, né, redação. Você, na época, você escrevia essas cartas, que eu acho assim espetacular, né? Na minha época de estudante também, havia um professor de português que pedia para a gente fazer um diário, que é importante essa prática, né? Agora, você fazia isso, argumentava, resumia, informava a sua amiga via carta, por não haver internet ainda na época, não é? Ou não? Você optava sempre pela carta? Eu sou nascida em 86, né? A internet chega aqui, assim, na década de 90.
né? Então eu já tinha 4 anos, né, quando a internet chegou aqui. E aí, com os 15 anos, já tinha internet, já fazia pesquisas, né, para a escola, assim, mas não era como é hoje. Então, com certeza, a questão da habilidade de escrever cartas e endereçar, ir lá no correio, era por conta da internet não estar tão globalizada e disseminada na nossa... a gente brincava na rua, né? A gente tinha uma vivência muito menos virtual do que é hoje. Assim. Então, você acha, por exemplo, que o jovem que tecla hoje em dia em substituição às tuas cartas, porque eles se conversam, eles se falam, né, aspas, para falar, substitui, né, o exercício da escrita? Substitui, mas não sei se com a mesma qualidade que é escrever uma carta, né? Porque tem essa linguagem da internet, né? Esse internetês, né? Então, você acaba perdendo a qualidade, né? Você escreve, em vez de escrever você escreve VC. Então, o jovem hoje vai, apesar de estar com mais habilidade para digitar e para se comunicar, acho que a qualidade semântica das palavras vão perdendo, né? Ao passo que também evoluem em outro sentido também, né? Se conversam mais, se comunicam mais, né? Trocam acho que mais. A forma foi um pouco deteriorada, digamos assim, não é? Mas, o internetês, né? Não é o português, né? Mas acho que dá para passar um conteúdo também, né? com novos parâmetros, né? Com o parâmetro da modernidade. Vamos apresentar o nosso convidado 2, que é o Marco Aurélio Dias, escritor que lançou aqui o livro O Quarto de Lucas. Marco Aurélio, muito obrigado por ter vindo, prazer muito grande também. E você, Marco, como é que você começou a sentir, não é, a sensibilidade na caneta? Primeiramente, o prazer é todo meu de estar aqui, obrigado pela oportunidade. Antes da minha paixão por escrever, como a Danúbia disse, veio a minha paixão por ler. Eu leio desde os 7 anos de idade, jornal, já comecei lendo com jornal, gibi, né, vai crescendo. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre estou com um livro na mão, sempre gostei de ler. A partir do momento que você lê, para você começar a escrever é só um passo. Se é bom ou ruim, é outra coisa. E eu sempre escrevi. Eu sou de 79, então quer dizer, estou com 33 anos. Quando eu comecei a escrever alguma coisinha, não tinha e-mail, não tinha internet, como você disse. E eu escrevia em caderno. Eu escrevia contos, escrevia algumas histórias de criança. E sempre mostrava para uma pessoa mais chegada, aquela pessoa que não vai te criticar tanto, né? E sempre fui guardando na gaveta, até que pro livro, para esse livro que eu escrevi, eu tive um sonho, que eu sonhei com o começo, o meio e o final da história certinho. E quando eu acordei emocionado, eu decidi que eu tinha que, de uma vez por todas, colocar para fora e publicar. Então, mais ou menos foi esse caminho. Eu acho interessante. Bom, o painel está aberto, agora vamos bater um papo informal, né, sem essa de pergunta e resposta para cada um da vez, não. Você falou uma coisa importante, né? Você pôr para fora. E é exatamente isso que o escritor sente, né? A pessoa que tem a potencialidade, não é? Às vezes não importando da forma que vai colocar, se teclando, se escrevendo, né? Porque a gente fala hoje em dia, quando você falou de carta, eu que sou da época da carta, eu estranhei. Eu falei, nossa, ela falou carta. Não é? Fica um negócio... Tem uma caixa, assim, de cartas. Nossa, lembra quando o carteiro chegou e meu nome gritou com uma carta na mão, Daxio, olha que tristeza tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Então é coisa antiga. Que lindo, né? Coisa antiga mesmo, né? Hoje em dia, acho que não se manda mais carta. Né? Então toda aquela característica, tá certo que a carta era mais morosa, isso e aquilo, paraná, mas era gostosa e era um exercício literário. Não é? Verdade, mesmo, lembra do filme Central do Brasil? Não é? Que ela ganhava, né? A protagonista lendo as cartas e respondendo para as pessoas que não tinham ainda, não eram alfabetizadas. Então é interessantíssimo esse conteúdo. Não é? Com certeza. Agora, e o que você acha que está acontecendo? Você acha que está surgindo, por exemplo, o escritor, né, na modernidade só teclando? Acredito que sim, acredito que boa parte dos poetas profissionais devem trabalhar no seu computador hoje, né?
quem escreve profissionalmente, quem não fica lá esperando a inspiração do poema e tal. Né? Eu acredito que também é inevitável, acho que a gente não tem que evitar, né, esse lance do computador e tal, da internet. Eu tenho um blog na internet já, né, é um recurso ótimo para você divulgar, publicar, né, para que todos tenham acesso, assim. Tem um lado muito positivo isso, de você escreve aqui, você já publica, as pessoas já vêm, né? Perfeito. Muito legal. Os audiobooks também. Não é? Então nós temos que encarar todos esses novos instrumentos, sim, não, Marco? Darcio, é tão importante isso que você está falando, que a gente tem que chegar no jovem de hoje em dia de alguma forma. Não interessa o que seja. O Stephen King disse num livro dele, num prefácio, Stephen King é um dos meus autores favoritos, que quem tem vontade de escrever simplesmente escreve, seja bom ou ruim. Então, a gente tem que chegar num jovem de hoje, que, como a Dana disse, está tão, com esse internetês tão aflorado de alguma forma. E uma das formas dessa é o quê? Através de um blog, através de um livro que você fale a mesma linguagem dele, né? Através de temas que entendam, que sejam do dia a dia do jovem, do cotidiano. Importante, é por isso que eu acho tão importante, por exemplo, livros como, por exemplo, Harry Potter, que quem lê o Harry Potter vê a qualidade da escrita, ela acompanha o jovem na escrita dele, desde quando ele é pequeno, né, que o menino começa pequeno e termina já quase adulto. A linguagem vai acompanhando. Então é muito importante esse tipo de escrita, para botar a criança e o jovem para ler. Então eu não me importa a forma, contanto que a pessoa leia, contanto que a pessoa tenha a vontade de ler. Entendeu? Mas para mim não interessa a forma. O Quarto de Lucas nasceu... Que ideia está calcada aqui nessa obra, ô Marco Aurélio? Então, na verdade, o Quarto de Lucas, primeiro, né, eu tive que voltar a ser um jovem para escrever, que ele é um livro infanto-juvenil, e ele é uma homenagem minha ao local que eu nasci e cresci, que é o ABC. O livro se passa totalmente no ABC, todo no ABC, e ele conta a história de um jovem que vem do interior para a cidade grande. Que interior é esse? A cidade chama Urânia. Eu morei lá um tempo. Morânia? Urânia. Urânia, tá. Isso, já perto do Mato Grosso, perto de Santa Fé do Sul ali. E a história, o plot da história, ela é bem simples, né? Ela conta o dia a dia de um jovem. Só que eu reescrevi esse livro 3 vezes. É perto de Fernandópolis. Exatamente, também. Do lado. Conhece Jales? Conheço. Né? Então, é ali mesmo. Votuporanga, aí você vai indo. Votuporanga, vai indo. E termina Rubinéia. Então, e quando ele vem, o mundo dele muda, né? Aquela coisa, cidade grande, ele era um jovem bem popular na cidade dele. Então, quando ele chega, a coisa muda. Só que o desafio meu, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que ainda não tenha muito bem aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o livro na linguagem de hoje em dia. O livro, ele conta um capítulo de forma normal. O próximo capítulo, ele é contado em forma de uma conversa de MSN. Então, o próximo... tá vendo como você tá certo? Exatamente. Tem que se apropriar disso. Aí mais um capítulo escrito de forma convencional. Depois, os pais dele trocando e-mail. E, né, e tem conversas de e-mail, Twitter, blog, ele tem um blog falando desse dia a dia dele. E eu conto o livro 2 vezes, a mesma história, só que pessoas diferentes contando o livro. Que são os 2 personagens principais, que é o Lucas e a Maria Eduarda. É interessante que quando a televisão apareceu, falava-se que o rádio iria terminar, isso e aquilo, não é nada a ver uma coisa com outra. De forma alguma. Não é? O livro jamais, né? Porque a materialidade dele é que é importante, né? É a capa, essa coisa. Se bem que aconteceu com... Incomodando a sua onda, mas está na hora do break. Primeiro não falou direito. Aqui saiu incomodar, que incomodar? Desculpa incomodando a sua onda, mas está na hora do break. Meu Deus do céu. São certas figuras, nós não somos escritores, logicamente, né? Mas a gente cria determinada figura que é para enfeitar, mas saiu muito esquisito. A voz, para começar, o registro vocálico, eu não sei, é algo. Bom, vamos pro break, então. Melhor obedecer. Melhor obedecer. Melhor obedecer. Vamos pro break, então, sem muito comentário. Vamos aproveitar. Você quer fechar na caneca aqui? É rápido, Rafael. Que é a caneca comemorativa do programa número 2000. Olha aí. Aí colocaram o tio
Darcio Arruda, amigo da garotada. E aqui, dá para pegar o programa número 2000? Olha lá, programa... Tá saindo? Tá... Aham, que sim ou aham, que não? Isso. Isso, então tá bom. Então vamos saindo para o break de leve, muito de leve, softly. Vamos lá então. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E essa dependência cultural também você pode transportar para a leitura, que é legal. Você nunca está sozinho, quem gosta de ler. Não é verdade? É verdade. É sempre gostoso. Quem foi Maria Eduarda? Maria Eduarda, ela é um personagem... Primeiro, o nome, eu sempre gostei do nome, Maria Eduarda, né? E foi uma ex-namorada minha que ela praticamente montou esse personagem pra mim, né? Eu já não tenho mais contato com essa pessoa, mas... E uma vez conversando com ela sobre a história do livro, ela meio que montou o personagem pra mim. E eu decidi ser fiel a essa montagem. Muito legal. A gente estava falando também no final do último bloco, quando fomos abruptamente interrompidos por esse ET, essa ET, né, porque é uma menininha. Desculpe, interromper, nunca viu um negócio desse. Da correlação, né, e da diferença, por exemplo, entre você pegar o livro fisicamente falando, né, com capa, com prefácio, não é, com as orelhas aqui, aí você lê isso e aquilo, não é? A mesma correlação entre um pendrive e um disco de vinil, por exemplo. Não é, que o autor caprichava na capa e escrevia, a contracapa era dada a grandes observadores, a grandes críticos da música. Aí você abria o LP, aí tinha lá música tal, faixa 5, autores, fulano e beltrano. Não é? Hoje em dia você pega um pendrive com 3.000 músicas, você não sabe que música que é, quem é o autor, você não sabe nada. Era mais romântico, né? Não é? Era mais romântico, claro, era mais romântico. Claro. Então eu espero que o livro em si nunca saia de moda. Darcio, posso fazer um apelo? Claro. Por favor. Pessoal, não baixem livro. Por favor. É uma afronta a um autor. É tão difícil a gente publicar um livro, qualquer ator publicar Essa parte é importante livro. você falar mesmo, viu? Por favor. Tem livros digitais que o autor recebe... Não é nem a parte de dinheiro que eu tô falando, é a parte de conquista do autor. Quando você baixa um livro, você tá deixando para trás... se isso começar a virar uma mania, vai começar a parar de escrever livro, porque a gente não vai ter como escrever. É a mesma coisa do pendrive em relação à música. Também a democratização, né? Do saber, do conteúdo. Também tem esse aspecto. Então, mas compra o livro. A internet é uma Você quer baixar o livro? Baixa, lê, mas compra o livro, prestigia o autor. Porque pirataria de livro mas eu acho um que logo demais. vai se poder registrar se a pessoa baixou o livro, quem baixou, e quando você vê já foi descontado R$20 da tua conta. Não vai demorar, cara, eles sabem tudo. Não, mas existe se você que gosta de... Tem gente que, por exemplo, que gosta de ler no iPad ou no celular livros. Existe forma de comprar o livro digital. Hoje já se vende. Né? Tem o Kindle, né, hoje, que é maravilhoso. Tem e-books. Né? Então, compre dessa forma, prestigie o autor. E não é caro. Não é caro, dá para comprar. Danúbia, esse Ivanov vem do pai, da mãe? Vem do pai, né? Parte do paterna. Na verdade é meio búlgaro, assim, né? Russo, meu bisavô, né? O pai do meu avô. Teu pai nasceu aqui? Não, meu pai, ele é egípcio. Egípcio. Ele nasceu no Egito, né? E meu avô também já nasceu lá, né? Então, meu bisavô era russo branco, né? Não quis fazer a revolução e zarpou para lá e foram constituindo. Aí depois vieram para o Brasil, né, também no final da Segunda Guerra aí, procurando mercados de trabalho e tal. Mas o nome é
do leste ali. É, nome bem de escritor, Muito né? bom. Autora Danúbia Ivanov. É, chique, né? Ah, não é mole, não. Já dá uma certa... Pô, Mas tem o respeito, Zussa, né? minha mãe deve estar me Respeito. assistindo, tem o Zussa também, né? Que Zucca. É Zussa. Zussa. É, Zussa, Z-U-S-S-A, né? Que Z-U-S-S-A, é, Zussa. Que é da parte da mamãe. Né? Então é Beijo, Danúbia mamãe. Zussa Ivanov. É isso? Danúbia Zussa E como é que Ivanov. chama a sua mãe? Maria Helena. Dona Maria Helena. Um abraço, obrigado por estar assistindo. Em que cidade ela está? Ela está em São Caetano. Em São Caetano do Sul. Você vê que maldade? Eu não tenho a liberdade de mandar esse tipo de beijo para tua mãe, você viu? É um negócio, é um negócio. Ô, Dona Nubia, a gente estava falando no intervalo uma coisa muito importante, né? Essa acessibilidade, né? É um pecado deixar passar batido, não é? Os nossos filhos, os nossos netos, por uma determinada faixa de idade, onde eles colocam tudo à prova, o sabor da leitura, não é? Que eles vão sofrer depois, né? Sei lá, um livro ou o hábito da leitura mudam a vida de uma pessoa. Sim. Não é verdade? Exatamente. E valorizar essa coisa tátil, né? Porque é muito importante você pegar no livro, você poder marcar aquela palavrinha que você não conhece. Porque na internet você vai indo, vai rolando, vai rolando. E uma dedicatória, quando você pega, dá-se um abração, você será sempre meu. Ô, louco. Não é. Por isso estou te presenteando o livro do Marco Aurélio. Um abraço, Cristina. Pô, Marco. Pera aí. Não precisava de tanto. Ô, louco, pô. Ô, louco. Não, eu fiz de propósito, pra vocês verem a importância de uma dedicatória. Né, quando você pega, né? A data, então, por exemplo, né? 20 de abril de 1998. Muito legal. Não é? O valor é uma vida que fica condensada no livro. O apelo aos pais, né, que estão vendo o programa, né? De ler para os seus filhos, né? Então, com uma voz doce, sabe? Hoje eu até li para os... Funciona, eu sou professora do Estado, da rede. Também meus alunos, um beijo para meus alunos, devem estar me assistindo. Ah, você é professora do Estado? Sou professora do Estado da rede estadual, da rede pública. Estadual. Que matéria você dá, Danúbia? Sociologia para o ensino médio. Muito né? interessante. E hoje eu li um poema, né, para eles, O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, para discutir a questão da exploração, né, das classes sociais. Um operário em construção. O Operário em Construção. Muito legal. Aí o Vinícius começa com uma epígrafe, né, que ele cita Lucas, o versículo 5 a 8, né, capítulo 5. Pô, é tudo Lucas hoje aqui? Ô louco, meu. E aí ele vai falando e tal, como eles ficam quietinhos para escutar o poema, entendeu? O poema é uma coisa muito, muito melhor do que aquele livro, aquela... Karl Marx disse em 1808, né? Imagina. Não vão entender, né? Então, não vão entender o que é a questão de classe ali. Mas no poema do Vinícius, leiam esse poema, pessoal, O Operário em Construção. Muito bom, né? O Vinícius era um ótimo... Vinícius era um gênio. Leiam o Vinícius todo. Não só esse, leiam tudo. Leiam tudo do Vinícius. Ouçam todas as Fernando músicas Pessoa. do Vinícius também. Então, que é legal isso, assim, eu vi que eles ficam quietinhos, não sei se eles queriam a nota porque tá fechando o bimestre, né? Mas eles ficam quietinhos porque você lê aquela coisa, então para os pais, mestres, lerem mais poesia para os alunos, fazer com que eles leiam, né? A poesia, ela ajuda, tem uma porque frasezinha tem uma... simplesinha, a parte de uma poesia do Vinícius, desculpe interrompê-lo, é até meio chula, mas é interessante. A lua fazia pipi de prata no Oceano Pinico. Não é bonitinho? É meio esquisito, você fala, o Vinícius fez isso. O Vinícius fez isso. É brincadeira. É bacana legal. quando você acompanha as mais variadas formas de expressão, né? As mais variadas formas de expressão que eu digo é na escrita mesmo, nos formatos, né? Nas imagens que o escritor cria. Não é? É um negócio fantástico. Não é? É tridimensional, é quadricional, é infinito isso daí. O meu livro ele começa com a seguinte frase: ler é sonhar pelas mãos de outrem. É uma frase do Fernando Pessoa, lógico que não é minha, né? Mas é exatamente isso. Quando você lê, você constrói um mundo baseado no que outra pessoa escreveu. E isso é fenomenal. Seja um poema, seja um livro, uma história, né? E você cria aquele mundo na sua cabeça. Então, tudo desenvolve a sua parte intelectual, desenvolve a sua criatividade, né? Desenvolve o seu senso de criação, né? Então, resumindo, leitura é
essencial. Claro. Eu, quando briguei com a minha jeito. primeira namorada, eu fiz um versinho bonitinho e desanimador, que eu já estava meio triste. Fiz assim, ó. O amor é como uma nuvem. No começo, branca e límpida. Depois escurece e chove. Muito legal. Mas coitadinho, não pode. Bom, a Coitado chuva é da bom moça. também, é bom chover também. Que É bom chova, chover, né? claro. A história para por aí na escrita. Depois ela desenrolou, não é? De uma maneira diferenciada. Mas sabe que é legal isso, porque todo mundo pode escrever isso, porque não sei se é dom, se é... mesmo que for um dom, e se for um dom, né, a hipótese de ser um dom, tem que ser estimulado, né, como a gente disse, pela leitura, sempre lendo mais e lendo mais. Nenhum poeta é um gênio, sabe? O poeta que eu mais gosto, que é o José Paulo Paes, fez mimeses de um monte de poeta aí, sabe? Imitou Mayakovsky, imitou Brecht, imitou Vinícius, imitou, né? Todo mundo ele imitou. E é isso, e é genial, e é original, né? A originalidade que tem nisso, né? Sabe a minha maior preocupação? De todas as atividades das mais variadas décadas, a informática, ela absorve muito tempo. Muito tempo e ela é viciante. Viciante. Você tem coisa para fazer, você faz, você responde e-mail, você faz uma pesquisa, quando vê, você está 3, 4 horas lá. Isso tira o famoso spare time, naquele tempo que você não está fazendo nada, para ler um livro, para mexer com arte, sei lá, pô, as meninas, um Passar bordado, tempo alguma com coisa. outra pessoa. Não que vai ser costureira, não, você costureira, não é isso. Se as pessoas entendessem o valor que tem uma menina bordar, preparar alguns pratos, mesmo que nunca na vida você vai ter cozinheiro o resto da vida, tá? Não tem problema. Mas você tem de saber, pô, sabe? Eu acho tão deselegante. E há pessoas que acham bonito falar que não sabe fazer nada. Eu acho. Não é pela prática da coisa, não é? É pela capacidade da pessoa somar informações na vida. Você não acha que tem que ter essa nossa sociedade, multiplicidade? como ela está colocada nessa divisão social do trabalho, né, faz com que a gente não possa, sei lá, ser um literato de manhã e pescar à tarde, enfim, escrever uma poesia no final da noite, né? A gente tem que sempre estar, né, especializado em alguma coisa, sempre estar alienado daquela coisa. Tem de ser aquilo, né? Então, é isso, assim, acho que o grande lance é numa sociedade que todos podem ser o que quiser, né? Uma sociedade que teria que ser diferente do que a nossa né? Não haveria o poeta, né? Ou a cozinheira, né? Haveria pessoas que se ocupam disso. Há poetas que cozinham e há cozinheiros que poetizam. Exato. Mas é isso. Trocar, né? E por que não? Você não pode fazer um prato, eu posso fazer uma poesia? Lógico, claro. O saber, ele ainda está muito fragmentado, então, né? mas você com os teus alunos, né? Que eles têm que ir faixa etária, mas 15, 16, 17, por aí, 18, né? Os mais atrasadinhos com 18, 19. Até o aluno está com 21 já. Até com 21. Você nota que a leitura está se afugentando, digamos assim? Olha, isso é muito grave. Eu noto que tem vários que gostam de ler, né? Tem alguns que gostam, outros que têm esse bloqueio. Não gosto. Mas é que não sabe o que é gostar ainda, né? Não se abriu para aquilo, né? E o que é normal, assim, a gente tem que pegar leve também, introduzindo. Também não dá para obrigar, né, os adolescentes a ler. Tem uma época que a gente passa que a gente não gosta de ler nada que não tem ilustração. Vocês lembram disso? Lembro. Não é? As letras grandonas. Porque parece que a gente é abandonado e fica maçante a leitura. Por quê? Você não, naquela época, naquele período, você ainda não sabe usar a imaginação. Você usa muito pouco. Ou te dão indícios para você imaginar, ou você não imagina. A partir do momento que você começa a imaginar, você lê um parágrafo, por exemplo, nossa, você fala, meu Deus, eu vi o que esse autor escreveu. Aí você começa a gostar, não é? Legal pegar esse gancho, assim, né? Porque o livro que eu vou lançar de poesia no final do ano, pela Lamparina Luminosa. É Verve da Poesia. Verve da Poesia. Verve, né, significa imaginação viva. Né? Se a gente procurar lá no dicionário agora. Procurem, alunos. Verve. Não é verve, é verve.
Isso. Significa a imaginação viva, né? E é muito legal isso que você falou da ilustração e tal, porque esse livro vai ser em parceria com um colega que chama o Noel Filho. Beijo pro Noel, não sei se ele tá assistindo, mas... E ele é um designer, né? Ele desenha, né? E eu quis compartilhar isso porque eu quero ver como é que é, né? Você lê um poema e ter que fazer um desenho, meio que para representar ou ilustrar aquilo, né? E acho que induzir também no leitor, pegar, tem desenho, sabe? Então vai ser mais legal ler. Então, e também trabalhar as duas linguagens, né? E a Lamparina Luminosa tá dando uma baita oportunidade aí, que é uma editora popular, né? Lamparina. Aliás, a gente queria até falar disso, né? Então nós vamos para o intervalo, depois nós vamos falar do Lamparina Luminosa. Do Lamparina Luminosa, que é uma editora popular de São Bernardo, que tem uma proposta fenomenal, assim, a gente já bastante falou outro dia, né? Lembra que eu até brinquei social, do Sandeiro Luminoso? Lembra? Então nós vamos para um rápido intervalo, é isso? Então, veja, quando pisou no campo, Lucas tomou um susto. A pequena arquibancada estava tomada por torcedores do colégio. Faixas e bandeiras do colégio com imagens de lobos expostas em todo canto. Pode ir para o comercial. Conseguiu. Pronto, já estamos de volta com o tema Apaixonados por Livros. Estamos recebendo a Danúbia Ivanov, que é poeta e autora do livro Verve da Poesia, e o Marco Aurélio Dias, escritor que está lançando o livro O Quarto de Lucas. A Danúbia, você estava falando do Sandeiro Luminoso. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a editora? Vamos. Que não é Sandeiro Luminoso, como é que chama? É Lamparina Luminosa. Lamparina Luminosa, muito legal. É uma proposta muito bacana, porque é uma editora popular, né, que surgiu em 2009. O pessoal está com um trabalho muito diversificado, assim, de oficinas, de criação, de resgate. Se localiza na periferia de São Bernardo, né, num bairro que chama Jardim Lavínia. E lá eles estão consolidados, né, e produzem arte, oficinas, né, diversas linguagens, né, como audiovisual, fotografia, né, que legal. Teatro, literatura. Eles têm bastante livros já a ser publicados, né. Bom, se vocês quiserem acessar e saber mais, tem um livro muito bom a ser publicado que eu vi no site antes de vir para cá, né, que é Poesia Impopular Brasileira. Impopular. Entre parênteses, assim, impopular brasileira, onde eles resgatam uma série de autores, poetas, como Pagu, meio esquecidos, meio não... Entre outros, que eu não vou saber, porque ainda nem foi publicado, acho que é dia 15, lá na Casa das Rosas, né? Vai ser bastante... Onde é que é a Casa das Rosas? É na Avenida Paulista. Não sei o número ali, mas é bastante conhecido. E é legal a proposta porque, por ser uma editora popular, né? Hoje a gente enfrenta muito essa questão das editoras... É muito cruel. É complicado, esse né, mundo, eu tive respostas assim, de editoras grandes, da pessoa responder assim, eu mandar o material e falar assim, a resposta em 2 anos. Sim ou não? Exatamente. Tipo, se eles responderem não, eles não explicam por que o não. É não. Em 2 anos. Em 2 anos? Em 2 anos eu tive essa resposta. De uma editora grande. E até pegar um gancho da Danúbia falar da editora, quando eu comecei a mandar para as editoras o livro, eu me deparei com a editora, o nome da editora é Editora Giostre. É uma editora, é uma editora que ela acredita muito no autor. O objetivo dela é publicar livros e não ganhar. É lógico que todo objetivo de um comércio é você ter lucro, mas ela publica livros, ela gosta de publicar livros, ele gosta muito, né? O editor, que é o Alex Giostre, ele trata o livro que ele recebe de uma forma diferente. Então, quando ele recebeu o meu livro,
ele conversou comigo, ele me deu opiniões sobre o livro de uma pessoa que leu o livro. Né? Você percebeu que ele leu o livro, ele falou do começo do livro, do meio do livro, do final, e eu me senti muito valorizado com um editor responsável de uma editora falando do meu livro. Entendeu? Então foi ali que eu decidi que ali que era a editora que ia publicar o livro. E logo depois o livro foi aprovado e em novembro agora ele foi publicado. Aliás, a Lamparina Luminosa, ela abriu um edital, né? Foi quando eu entrei mais em contato com eles. Né? E no edital dizia isso, assim, que gostaríamos de trazer novos nomes, né, da cena popular e tal. E isso que é muito legal, né? Porque a gente vive uma idade contemporânea e não conhecemos nossos contemporâneos, né? Quer dizer, a gente fica comprando livro, que é importante comprar o livro do Manuel de Barros, que é genial, ou desses, né, dessas pessoas antigas, mas quem são, né, as pessoas da cena de hoje, né? Então, a Lamparina Luminosa tem essa proposta, né, de fazer história. Né? O mundo adquiriu uma velocidade muito acentuada. Né? Então, acho que uma década hoje em dia, acho que quase um aninho já é uma década. Entendam o que eu estou falando? Sim. Não é? Em um ano as coisas acontecem tão rápido quanto há 10 anos, há um período atrás, dos anos 60, 70, 80. Não é? Então, as mutações são muito violentas. Não é? Então, essa moçada ela precisa ser alimentada culturalmente. E tem mais uma coisa, que eu tenho certeza que cada um vai concordar comigo. A gente disputa, vamos colocar disputa entre aspas, com autores brasileiros, só que hoje as editoras preferem dar muito mais valor para editores internacionais. Você vê editores internacionais em capa de livrarias que você nunca ouviu falar e ele está lá na capa. Ele está lá na vitrine. Sendo que hoje tem escritor brasileiro muito melhor que aquele conteúdo daquele livro internacional, só que por ser um livro internacional ele ganha mais destaque na mídia brasileira, do seu próprio país. Mas e o preço dos livros? O que vocês acham? Tá meio salgadinho também? Tá. Na minha opinião, o livro tinha que ser muito mais barato. É uma opinião minha pessoal. Tá? Não estou nem aqui falando de editora. É uma opinião minha, livro ele tinha que ser muito mais acessível. Nos Estados Unidos, hoje, existe, por exemplo, se você quiser comprar um livro, tem aquele livro capa dura, com papel de seda do Egito, por tantos dólares. E você pode comprar o pocketbook, que eles falam, né? O pocket por menos de 10 dólares. O mesmo conteúdo. Quer dizer, está aberto para qualquer pessoa, aquela pessoa que tem dinheiro. Eu acho legal a democratização do conteúdo. Certeza. E plasticamente falando, cada um compra a obra da maneira que quiser. Exatamente. Não é? Eu concordo plenamente. Eu acho um absurdo a gente não ter tanto pocketbook, tanto livro. Diminui um pouco a qualidade do livro para ficar mais barato. Apesar que o papel, né, fazer o livro não é caro. Ele não é muito caro. O problema do livro hoje em dia é a distribuição dele. Mas faz um livro de uma qualidade um pouco inferior para aquela pessoa que tem um poder aquisitivo menor poder comprar, ter acessibilidade ao livro, né? Mas também, não sei, eu sinto que os jovens gastam dinheiro com tanta coisa ao invés de comprar livros. Assim, os jovens não, assim, adolescente, até adolescente mesmo, né? Prefere gastar com bebidas muitas vezes, claro, e gasta uma grana, hein? Um tênis, eu vi um tênis de R$1.000, bicho. Falei, meu Deus do céu, que tênis, que da isso? marca e tal, e, né, com futilidades, né? Então, não sei, tá caro, assim, né? Na verdade, é um pouco mais essa questão da cultura mesmo, né? Não tem muito apreço por isso, né? E vocês não acham que as obras também, principalmente as de conteúdo didático, elas tinham de ser quase todas elas, tipo Vademecum, né, que é o handbook, tipo um resumão para agilizar o aluno de atual? Aprendizagem? Para ele não perder muito tempo, porque ele não tem mais saco também para ficar naquela que a gente fazia o resumo de vidas secas, isso e aquilo. Olha, eu acho que a escola hoje está muito engessada, assim, sabe? É sempre proibido. Hoje a gente tem um aparato tecnológico na mão deles, né? O celular deles são 3.000 vezes melhor do que o meu, assim. A habilidade que eles têm de acessar as coisas é incrível, quer dizer, mas rege a lei lá que não é proibido usar os aparelhos eletrônicos. Então a gente acho que tinha que canalizar mais isso. Assim. Hoje aquela lousa do século XIX
que a gente passa textos, porque precisa passar, né, textos, explicar conteúdos e tal, né? Acho que está muito reacionário isso, né? Para o século XXI, da high-tech que a gente vive, assim, embora o Brasil não seja... Ainda tem muita coisa para chegar aqui, né? Que os caras já estão deixando de usar lá, que aqui ainda está chegando, né? Então, mas acho que tinha que, sim, sabe? Tornar mais visualmente mais interessante... Usar mais a linguagem deles. Ué, se eles têm o Bluetooth lá, então eu vou enviar o texto por Bluetooth, eles lêem o texto por Bluetooth lá, lê o gibi, lê o que for, né? Lendo, né? Lendo é o que importa. A gente tem um tabu nas escolas hoje, que é assim, meu pai, quando eu estava na adolescência, na escola mandou ler Vidas Secas. Eu tive que ler. Hoje, se meu filho for para a escola, vai ler também. A gente está, assim, eu não estou querendo tirar a importância. Não, longe disso, imagina. Né? Só que a gente tem que se atualizar nisso. Hoje, um jovem, vamos ser realistas, um jovem acha a Vida Seca chato. Ele vai ler 15 páginas, ele vai parar de ler. Para ele não é interessante falar aquele sofrimento, né? Tô dando Vida Seca só um exemplo. Ele é um livro bom, mas ele é um livro que... Aliás, um sofrimento que só piorou, né? Não. Né? Mudou um pouco, mas é ruim ainda, né? Piorou. E só que é um livro que ele não fala o que o jovem quer, não é interessante. Ele não vai ler. Então entendeu? Não faz parte tanto da realidade. Não faz nada parte da realidade. Você lê aquele livro do Pompeia, o Ateneu. O Ateneu é uma linguagem difícil de você ler. Quer dizer, a gente já está numa geração que não gosta de ler. Né? A gente está mudando isso agora. Mas aí você vai pensar, a sua classe, a Danube não gosta de ler, você vai ainda bota ela para ler o Ateneu, Vida Seca, ninguém vai ler. Todo mundo vai comprar o livro, aquele resuminho, vai ler e pronto, vai para casa. Entendeu? E não vai acabar não lendo e não vai querer ler o próximo livro do autor. Hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem pessoas que você coloca para ler Senhor dos Anéis, entendeu? Que é um livro que fala de aventura, que é uma coisa que o jovem gosta. Né? Já tem algumas escolas nos Estados Unidos ou na Inglaterra que põe a pessoa para ler Harry Potter. Entendeu? Quer dizer, um livro de aventura que faz a pessoa querer ler o próximo livro. Hoje em dia no Brasil a gente não tem isso. A pessoa lê o livro, só aquele livro que a professora manda na aula de literatura, obrigado, e não se interessa para a leitura. Então acho que a gente tinha que mudar um pouco isso. Agora, espontaneamente, Danúbia, os seus alunos, tem algum aluno que escreve lá, que chega e fala, olha, professora, o que a senhora acha disso? Tem. Eu tive um aluno, o Vitor chama, ele do ano passado, me mandou um livro que... Eu falei, manda no meu e-mail, um livro que ele estava começando a escrever, né? Eu dei uma pincelada, não dei a devolutiva para ele, por falta de tempo, aliás, né? Mas tem uns que procuram, que a aula à noite também, né? Então, eles gostam, são mais descolados, assim, né? Gostam de escutar rap, né? O que eu incentivo, porque eu acho que são letras críticas, tem que ter cuidado, claro, para apologia ao crime, apologia à droga e tal. Mas não deixa de ser válido, né? E aí eles escrevem até letras de música, de rap, sabe? Algumas meninas também fazem poesias. Eu pedi uma poesia hoje, né? Uma aluna veio me mostrar, adorei a poesia dela. Ela sabe quem é, ela tá me assistindo. O rap tem um conteúdo interessantíssimo, né? Tem. Sim. Então eles escrevem, eles social, não são tão alienados, assim, sabe? Pelo que eu vejo, assim, dos meus alunos. Só falta eles, descobrir neles mesmo que é importante ler não só poesia ou literatura, mas ler o jornal para saber a conjectura internacional, né? Que eles perguntam, mas professora, o que a Coreia está fazendo com os Estados Unidos? Uhum. Então, gente, vai ler, a professora sabe, eu posso explicar, explico. Mas eles têm que ler, eles têm que ter a interpretação de mundo deles, né? Acho que a vontade de ir atrás. Isso que a gente precisa nesse século, porque hoje a gente tem um papel de professor, assim, no caso de professor, muito mais mediador do que de autoridade. De ensinador. Né? Mais uma mediação, claro, vai naquele site... Faz isso aqui, faz isso ali. Eles que têm que vir com as dúvidas também, pegar o gosto, né? O máximo que a gente pode fazer é falar que é importante por isso.
até que ponto os pais devem, não tem como, tem que arrumar um tempo, ajudar a criança nesse hábito da leitura, na assiduidade na escola, o respeito para com os professores, que esses conceitos estão indo todos para a cucuia, hein? Eu acho que o pai que não é leitor não pode exigir do filho que seja, né? Assim, exigir. Ele pode falar que é importante. O filho nunca pegou o pai lendo, ele vai querer falar pro filho aí ler? Não dá, né? Não dá. Falo o que eu faço, o que eu falo, mas não faço eu não o que eu concordo faço. com isso, né? Não funciona. Não funciona. Acho que é o exemplo, né? Levar com cinema, no cinema com os filhos, né? Ir em lugares mais culturais, em parques, em shows, em museus, né? Em exposição de arte, ir numa livraria, no Dia das Crianças, vai numa livraria, então, né? Não é? Pede para ele ficar vendo lá, porque é isso, é nessa interação entre o livro e a pessoa que você pega o gosto, você vai vendo vários livros, desse eu não gosto, não, Vidas Secas não, tá muito batido. Aí vai vendo, qualquer um pode pegar esse gosto. Vou dar uma dica para os pais. Vamos lá, Marco. Livraria Cultura na Avenida Paulista. Ela é enorme, e é um lugar maravilhoso. É um universo, né? É um universo. Ele é aquelas livrarias americanas, sabe, que a gente vê em filme. Você pode entrar, você pode ler o livro, você pode sentar naquelas almofadas e ler o livro. Você não precisa pagar lá para ler. Não, lá é um outro ambiente. Tem uma parte para as crianças, você pode levar seu filho, ele fica lá vendo livros infantis, você pode ir atrás. Tem cinema ali do lado? Tem isso, na Avenida Paulista é uma diversidade maravilhosa, né? Então, faz isso. Em vez de ficar em casa vendo televisão, né, de novo, vendo aquele programa que todo mundo sabe o que vai acontecer. Tem de habituar o filho a isso, né? Isso, e vai. dando o exemplo, né? Entendeu? Né? Vai lá, faz isso, vai no Ibirapuera, né? Vai fazer programas um pouco diferentes, como a Dona Maria disse. Museu, teatro hoje, a gente está muito abandonado. O teatro, a gente... Né, o teatro ele tem que ser caro hoje no Brasil para os atores poderem viver. Porque o teatro ele tem que ser barato, ele teria que ser mais barato, né? Só que ele não consegue. Os atores não conseguem deixar ele barato, porque é pouca gente que vai. Entendeu? Então, vai atrás disso, tudo isso, e tudo parte da leitura. E muito a legal, verdade é né? essa. Porque tem uma sobrinha, a Laurinha, né? Filha do meu irmão. E ela sempre... Agora a tia Dan vai ler, né? Aí eu fico lá lendo, né? Tia Dan já terminou? Tia Dan já terminou? Aí depois um dia ela virou e falou assim, agora eu vou ler. Pegou o livro e leu, entendeu? Olha lá. E lê super bem, sabe? Mas por quê? Porque ela vê a gente fazendo. É verdade. Então é muito legal isso, porque também via, né? Minha mãe sempre gostou de ler, né? Ela lia dicionário, minha mãe lia dicionário, sabe? É muito legal, que eu sempre perguntava. É engraçado, você cria o hábito da leitura, você acaba lendo bula de remédio, você lê receita de bolo do livro da Dona Benta. Vendo? Você quer ler alguma coisa. É verdade. Nem que for a Bíblia, ué. Esses panfletos que a jogam. Bíblia é uma fonte poética mas não inesgotável. resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Importante. Bom, gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença da Danúbia Ivanov, poeta e autora do livro Verve da Poesia. Obrigada. Palmas para ela. Ela tem um site aqui importante que é o do Lamparina Luminosa. É www.lamparinaluminosa.com.br. Danúbia, muito obrigado e suas considerações finais aí para a moçada, seus alunos, manda um abraço para eles aí. Bom, queria também, além desse site, deixar o do meu blog, que é www.vervedapoesia.blogspot.com.br. Acho que é uma coisa assim. E, quanto aos alunos, a gente sempre vai melhorando, né, alunos? Na relação, o importante é ler, estudar, ler jornal, ler poesia. Quero a poesia para a próxima aula. Que eu mas pedi. É bom, não. Chá comigo. Mas é isso, agradeço, né, a oportunidade, prazer em conhecê-lo, foi muito divertido. Prazer é todo meu, pô, obrigado. Obrigado, Danúbia. Obrigada. Marco Aurélio Dias, escritor, trouxe aí o livro O Quarto de Lucas, o site é www.oquartodelucas.com.br. Marco Aurélio, um abraço, obrigado. Obrigado mais uma vez a oportunidade, obrigado pela oportunidade. Pessoal, o Quarto de Lucas, lá tem os contatos. Quem quiser me adicionar no Facebook, adicionar o livro, curtir a página do livro, quiser falar sobre leitura,
indicação de livro, adiciona a gente lá e vamos ler, pessoal. Faz bem. Muito legal. Mostramos o quarto de Lucas aí no ar para os nossos amigos de casa. Obrigado mais uma vez a todos. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Já já eu volto com o bloquinho final para o tema Apaixonados por Livros. Até já. Eu sei, eu vou encerrar, já está encerrando, já entrou o sufixo. Chegamos ao... Tá bom, já sei. Chegamos ao final de mais um programa Show Mais. Continue assistindo nossa programação de varejo. Amanhã a gente volta com um novo tema e novos convidados. Muitíssimo obrigado, um abraço, tchau.